Olá, galerinha do 7º ano! E aí, estão preparados para mais uma videoaula de Geografia? Pois bem, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os processos de migrações no território brasileiro. Mas, antes da gente continuar o nosso conteúdo, se aprofundar mais aqui nessa questão das migrações, vamos só relembrar aqui rapidinho o que a gente viu nas nossas aulas anteriores? Acompanhem aí! Lá na nossa primeira videoaula sobre demografia no Brasil, nós trabalhamos esses dois termos, populoso e povoado, e nós vimos que o Brasil ele é muito populoso, porque ele tem mais de 210 milhões de habitantes em seu território, porém ele é pouco povoado porque ele tem poucos habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma média aí de 24 pessoas morando por quilômetro quadrado. Foi isso que a gente estudou? E aí, na nossa última aula, nós trabalhamos, a questão do crescimento da população brasileira, que nós vimos que a população brasileira ela continua crescendo, aumentando em número, mas que o ritmo de crescimento está cada vez menor. E o que vem provocando esse crescimento da população brasileira é exatamente os fenômenos lá, da migração, a chegada de pessoas aqui no nosso território, e também o crescimento natural, ou seja, a diferença entre o número de pessoas que nasce e o número de pessoas que morrem, tá bom? Então, esses seriam os dois fatores que estariam provocando o crescimento da nossa população. Porém, como eu falei, essa população ela está crescendo num ritmo um pouquinho mais devagar do que há 40, 50 anos atrás. E o que é que está provocando essa redução, O que está provocando essa diminuição, do crescimento? Exatamente esses fatores, as quedas nas taxas, de natalidade, ou seja, está nascendo menos gente, ao longo de um ano, a queda das taxas de fecundidade, ou seja, o número que as mulheres brasileiras têm de filhos hoje, ela é bem pequena se comparada, ao que aconteceu lá na década de 40, 60, 70, e também a queda nas taxas de mortalidade, ou seja, as pessoas estão morrendo menos. E isso, gente, acabou que provocou, uma desaceleração no ritmo de crescimento da população brasileira. E esses fatores aqui, eles provocaram um outro fenômeno no Brasil, que foi o aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, tá bom? Hoje a expectativa de vida do brasileiro é em média aí 75 anos e meio. Então, hoje os brasileiros vivem muito mais do que eles viviam lá na década de 60, na década de 70, tá bom? Isso aqui foi só um resuminho rápido para vocês lembrarem aí o que foi que a gente estudou nas nossas aulas anteriores. Pois bem, agora a gente vai focar no conteúdo da nossa videoaula de hoje, que é as migrações, tá bom? O processo de migração aqui no território brasileiro. E, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é migração, O que é essa palavra? Então, eu coloquei aqui uma definição bem fácil para a gente poder entender um pouquinho melhor. Olha só, migração é o deslocamento, O que é isso? A saída e a entrada de indivíduos de uma região para outra, ou de um país para outro, envolvendo mudança permanente de residência. Ou seja, migração é aquele movimento, de vai e vem de pessoas de um país para o outro, ou de uma região para outra, ou de um estado para o outro. Então, migração é isso, é o deslocamento, é o movimento que as pessoas fazem de um lugar para o outro, porém de forma permanente. É quando eu saio do meu lugar de origem para morar em outro, ou quando eu venho de um determinado lugar para morar nesse lugar que eu estou agora. Então, isso seria o fenômeno da migração. E dentro desse contexto, a gente pode destacar dois principais tipos de migrações, tá bom? Quais são esses dois tipos de migrações? Acompanhe. Existem as migrações internas, como o próprio nome já diz, dentro, E existem as migrações externas, fora, ou seja, a migração interna é aquele tipo de deslocamento, é aquele movimento de pessoas que acontece dentro das fronteiras de um país. Olha só, ocorre dentro de um país. Por exemplo, se eu saio daqui do Ceará e vou lá para Minas Gerais, eu fiz uma migração interna. Por quê? Eu saí
de um lugar dentro do meu país e fui para um outro lugar ainda dentro desse país, que é o Brasil. Então, se eu não sair das fronteiras dele, eu estou fazendo uma migração interna. Eu estou me locomovendo dentro do Brasil, tá bom? Já a migração externa, como o próprio nome já diz, é aquele movimento que ocorre para onde? Para fora do país. Ou seja, é quando eu saio daqui do meu país, eu vou morar em outro. Por exemplo, se um dia, né, eu decidir sair aqui do Brasil e ir morar no Canadá, por exemplo, eu vou estar fazendo uma migração externa. Eu estou saindo do meu país de origem e indo morar em outro, tá certo? Então, isso seria migração externa, saída do meu país para outro. E dentro dessas duas formas de migração, tanto interna quanto externas, eu posso fazer dois tipos de deslocamento, tá bom? Quais são esses dois tipos de deslocamento? Eu posso fazer, que a gente chama de imigração, tá bom? Que eu já até falei para vocês na aula passada o que é imigração. Imigração é o movimento de chegada no local de destino. Então, quando eu chego, se eu saio daqui do Brasil e vou morar nos Estados Unidos, quando eu chego lá, eu sou um imigrante. Por quê? Porque eu fiz um processo de imigração. Eu saí do meu país e eu fui morar em outro. Então, quando eu chego dentro daquele país, eu vou ser um imigrante, porque eu não sou de lá, eu vim de um outro país, tá bom? E já o fenômeno aqui da emigração, com E, é o movimento de saída do local de origem. Por exemplo, se eu saio daqui do Ceará e eu vou morar lá no Japão, quando eu saio daqui, ó, quando eu estou saindo, o movimento de saída, eu estou fazendo a emigração. Eu sou um emigrante. Eu estou saindo do meu país de origem e indo morar em outro. Então, ao sair, eu sou um emigrante. Quando eu chegar lá no Japão, eu me torno um imigrante, porque eu cheguei lá, tá bom? Então, imigração é o movimento de chegada no lugar de destino e a emigração é o movimento de saída. Ao sair, eu sou um emigrante. Ao chegar no local que eu vou morar, eu me torno um imigrante. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber é entender por que as pessoas migram, por que as pessoas saem de um lugar para outro, né? Ou vêm de um lugar distante para morar aqui onde a gente vive, por que as pessoas fazem esses movimentos? A gente pode destacar basicamente dois motivos, né, de relevância para que as pessoas se movimentem dentro ou fora de um país. Quais são eles? Primeiramente, a busca por melhores condições de vida. As pessoas saem buscando melhorias, né, para suas vidas, e também os desastres naturais, né? Alguns problemas naturais podem acarretar a saída de pessoas de um lugar para outro. No caso, né, das pessoas que saem buscando melhores condições de vida, elas vão sair basicamente em busca de quê? De emprego, né, buscando, né, um emprego melhor, com salário melhor, ou então atrás de estudo, né, procurando se formar, se capacitar, para depois conseguir, né, um ótimo emprego. E o segundo ponto, as pessoas saem por desastres naturais, principalmente quando acontecem, né, terremotos muito fortes que destrói, né, uma determinada região e aí as pessoas não têm mais como viver naquele local, aí elas acabam saindo daquele lugar e indo morar em outro, né, porque ali já não tem mais condições delas viverem. E também por conta das secas, né, que é um dos casos, né, relacionados ao Brasil, que a maioria das pessoas saiu, né, bem aqui da região Nordeste, em direção às regiões Sul, Sudeste e Norte, exatamente por conta das péssimas condições de vida e também por conta da seca, que vocês sabem que aqui no Nordeste ela é bem marcante, ela é bem presente no nosso cotidiano. Agora, a gente vai analisar as migrações internas, ou seja, aquelas que aconteceram dentro do território brasileiro ao longo de 3 períodos, tá bom? Da década de 50 até 2010, tá bom? Então, vamos só começar aqui pela década de 50 até 1970. Olhem só esse mapa, né, desse período. O que é que nós vamos perceber aqui nesse mapa, gente? Que durante esse período de 1950 a 1970,
a região de repulsão, ou seja, aquela região que mais expulsava a gente, né, por diversos motivos, era a região Nordeste. Isso pode ser visível no mapa. Essas setinhas aqui, ó, apontam o destino, né? Então, a maioria das pessoas saindo do Nordeste para a região Norte, para a região Centro-Sul. Então, a região de repulsão que mais expulsava a gente era a região Nordeste. Mas por que que a região Nordeste ela repelia tanto, né, as pessoas? Primeiro ponto, por conta da baixa oferta de emprego. Tinha pouco emprego, né, durante esse período aqui no território brasileiro, então acabava com muita gente indo embora em busca de emprego. O segundo motivo eram as secas, né? Então, década de 50, 70 aconteceram muitas secas, né, aqui no nosso território e isso acabava que expulsava muita gente porque as pessoas realmente não tinham condições de viver num ambiente onde não tinha água, não tinha o básico, não tinha condições mínimas de sobrevivência, tá bom? Então, a região Nordeste era a região de repulsão e a região de atração durante esse período entre 50 e 70 foi a região Sudeste. Foi aquela região que mais chamou gente, que mais levou gente para viver naquele território, principalmente dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas por que que a região Sudeste ela atraiu tanta gente para lá durante esse período? Simples, por conta da industrialização. A região Sudeste estava se industrializando demais nesse período. A economia estava acontecendo, precisando de gente para trabalhar, então os nordestinos migraram, saíram do Nordeste em busca de melhores condições aqui na região Sudeste. Se vocês observarem aqui no mapa, gente, vocês vão ver que o fluxo maior é para a região Sudeste do Brasil, né? Exatamente por conta dessa questão da industrialização. Já durante a década de 70 e 90, né, o que vai acontecer? Olha só, vai diminuir a quantidade de imigração do Nordeste para o Sudeste. Não vai acabar, ela vai continuar acontecendo, como vocês podem ver aqui, olha só. Continua acontecendo, porém ela vai diminuir um pouquinho. Por quê? Nesse momento, vamos ter outras regiões de atração. Nesse período, nós vamos ter 3 regiões de repulsão. São aquelas que expulsam, que fazem que as pessoas saiam de lá. Quais são elas? A região Nordeste, a região Sul e a região Sudeste. Elas vão estar repelindo pessoas. Para onde? Se vocês observarem aqui no mapa, ó, vão estar repelindo principalmente para a região Norte e para a região Centro-Oeste, né? Então, essas vão ser as principais regiões de atração. Norte e Centro-Oeste serão as áreas que vão atrair assim, a maior quantidade de pessoas da região Nordeste, Sul e Sudeste. Mas por que essas duas regiões elas atraíram tanta gente durante esse período entre 70 e 90? Primeiro ponto, era a época que estavam construindo aí muitas rodovias para interligar o Brasil. Industrialização acontecendo, indústria de automóveis, então precisava se construir rodovias. Então as pessoas eram atraídas, né, para trabalhar nessas regiões, exatamente porque existia oportunidade de emprego, né? Construir rodovia era um trabalho que realmente precisava de muita gente. Segundo ponto foi a doação de terras, né, para a agricultura. O governo começou a doar terras dentro da região Centro-Oeste e Norte para atrair pessoas para morar lá, já que era praticamente desocupado, né? Eram grandes vazios demográficos dentro daqueles 2 espaços. O terceiro motivo foi a descoberta, né, aqui de ouro e diamante, principalmente bem aqui, ó, gente, no estado de Roraima. Então, muita gente migrou, foi para lá, exatamente buscando, né, enricar, né, encontrar ouro e diamante e ficar rico. Então, esses foram os principais motivos, além do fato, né, nesse período aqui, de ter uma expansão da agricultura e da pecuária, nessa região bem aqui, ó, do Brasil, na fronteira entre o Centro-Oeste, que é essa aqui, e o Norte, que é aqui. Então, isso acabou atraindo muita gente, né? Foi o período que houve uma maior ocupação, tanto do Centro-Oeste quanto do Norte. Mesmo essas regiões, até hoje, sendo as menos ocupadas, terem a menor quantidade de pessoas morando por quilômetros quadrados, né? Esse aumento populacional se deveu exatamente a esse período histórico entre 70 e 90. E o último ciclo, gente, de 1990 até o ano de 2010, o que a gente vai perceber aqui durante esse período, né? Conforme vocês podem observar aqui no mapa, as migrações elas continuam acontecendo e elas não vão parar jamais, elas vão continuar acontecendo sempre dentro do nosso território.
né? Porque é uma necessidade humana, né? Mudar, ficar se deslocando de um lugar para outro. Só que, gente, dentro desse período aqui, né, de 1990 até 2010, o que que aconteceu? Uma forte migração de retorno. O que é uma migração de retorno? É quando aquelas pessoas que tinham ido embora das suas regiões de origem lá na década de 50, 70, 90, elas começam a voltar para os seus lugares de origem. Olha só, gente, aqui a região é, sudeste, né, São Paulo, a quantidade de gente voltando para dentro da região nordeste. Porque vocês lembram que o grande fluxo nordeste-sudeste foi na década de 50 e 70. Né? Então, aqui, entre os anos 90 e 2010, essas migrações elas vão começar a se reverter. As pessoas que tinham ido embora naquele período vão começar a voltar para as suas cidades natais, para as suas regiões de origem. Isso é o que a gente chama de migração de retorno. Mas por que que essas pessoas estão voltando, né? O que que fez com que essas pessoas sentissem a necessidade ou a vontade de voltar para os seus locais de origem? O primeiro ponto, gente, foi a criação dos programas governamentais, né? Principalmente aqui o Bolsa Família, que é um programa de distribuição de renda, que acabou que melhorou muito a vida da população. Então, as pessoas se viram com sua vida melhorada, então decidiram voltar para os seus lugares de origem, porque eles teriam, digamos que, uma forma de se manter até conseguir um emprego, por exemplo. E o segundo motivo foi a questão do crescimento econômico, principalmente da região Nordeste. Então, a região Nordeste ela começou a crescer economicamente, principalmente no setor industrial. Então, tinha emprego. Então, se as pessoas já moravam aqui no Nordeste e elas tinham vontade de voltar para os seus lugares de origem, essa era a oportunidade. Por quê? Porque agora as pessoas poderiam muito bem arrumar um bom emprego e poder se manter dentro dessa região que um dia foi de repulsão de pessoas. Hoje ela está conseguindo atrair essas pessoas de volta e isso é muito interessante, né? Mostra que o Nordeste ele melhorou economicamente e está podendo, tendo capacidade econômica de receber essas pessoas novamente em seu território. Um outro movimento, gente, também assim muito importante dentro do território brasileiro foi a questão do êxodo rural, né? O êxodo rural é uma coisa muito marcante aqui no Brasil. O que é, né, primeiramente, esse êxodo rural? Vejamos. Êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Então, se eu saio, né, do espaço rural, do campo, e eu vou morar na cidade, eu estou fazendo o que a gente chama de êxodo rural. É a migração campo-cidade. Eu saio do campo, vou morar na cidade, estou praticando o êxodo rural. E isso, gente, foi muito marcante no Brasil. Se vocês olharem esse gráfico, o que que a gente vai poder observar? De 1950, 1960, a maior parte da população brasileira morava no campo, morava na zona rural, nos sítios. Né? Olha só, a população rural aqui na década de 50 passava de 60%, né? Enquanto a população urbana só chegava a 36%. Em 1960 diminuiu, mas continuava predominando as pessoas vivendo no campo. Ó. Estava aqui quase em 60%. Vejamos aqui, ó. E a população urbana já crescendo, chegou com 45%. Aí, gente, quando chega a década de 70, isso vai se inverter totalmente. Olha só, na década de 70 nós já temos menos gente morando no campo e mais gente morando na cidade. E aí, se vocês perceberem, esse quadro ele vai ser assim até 2015. Olha só, a população urbana, cada dia que passa, ela só cresce. E a população rural, ó, ela vai diminuindo ao longo dos anos. Então, isso é uma característica muito marcante, né, da questão demográfica brasileira. O êxodo rural sempre foi muito intenso. Desde a década de 50, é possível visualizar isso assim claramente, né, dentro do contexto geográfico do Brasil. Um outro tipo de migração também muito comum, né, de acontecer dentro do nosso território são as migrações temporárias. Que é algo temporário, é algo passageiro, né, que acontece hoje e amanhã já pode não estar mais acontecendo. Né? Então, o que são essas migrações temporárias? Vejam só, elas caracterizam-se pelo deslocamento, né, a saída e a entrada de indivíduos para localidades onde há trabalho durante um determinado tempo e que retornam, né, ou eles retornam para o seu local de origem ao concluírem o seu trabalho, tá bom? Então, a migração temporária seria mais ou menos assim.
eu saio, né, aqui, né, do lugar que eu vivo, né, e vou morar lá em São Paulo, por exemplo. Eu vou fazer só um trabalho lá de 3 meses, de 3 meses esse trabalho ele acaba e eu vou ter que voltar para o meu lugar de origem. Então, isso é uma migração temporária. Eu não fui para lá para morar, eu fui para lá simplesmente para fazer um trabalho e depois eu voltei para o meu lugar de origem, tá certo? Então, isso é basicamente uma migração temporária. Um dos tipos de migração temporárias mais comum que existe, né, atualmente é o que a gente chama de migração pendular. Que é isso? A migração pendular se refere a um pêndulo do relógio, aquele que fica balançando, vai e vem, né? Vai e vem. E o que é que isso tem a ver, né, com a questão da migração pendular? Basicamente por isso. Vejam só a definição de migração pendular. É o deslocamento diário de uma cidade para outra para trabalhar ou estudar, voltando para a cidade de origem no final do dia. Ou seja, a migração temporária, gente, é chamada de migração pendular, é aquele movimento em que uma pessoa, ela sai da sua cidade, da cidade em que ela mora, vai trabalhar em outra cidade e volta para a sua cidade natal no final do dia, quando ela termina seu expediente de trabalho. E aí eu posso citar um exemplo muito claro, né? O meu caso. Vocês sabem que eu sou de Viçosa, mas eu trabalho em Tianguá. Então, eu faço uma migração pendular todo dia, né? Então, eu saio da minha casa de manhãzinha cedo, vou para a escola, né, no Tianguá, trabalho lá amanhã, às vezes a tarde toda, e aí quando eu chego no final do dia, eu volto aqui para Viçosa, para minha casa, né, onde eu moro. Então, eu faço esse movimento da migração pendular diariamente, né? Então, é um exemplo bem clássico. E isso é muito comum. Hoje em dia, né, vocês devem conhecer várias pessoas, por exemplo, que trabalham, né, que são do Tianguá, mas que trabalham em São Benedito, ou que trabalham, né, em Ubajara, ou que trabalham em uma outra cidade, ou até mesmo em Sobral, né? Então, gente, a migração pendular é exatamente isso. Quando eu saio de uma cidade, né, que eu moro, vou trabalhar ou estudar em outra, mas eu volto para a minha cidade no final do dia, né? Então, migração pendular é muito simples. É ida e volta no mesmo dia, para trabalhar ou estudar, tá bom? E o último ponto que a gente vai trabalhar aqui são a questão dos emigrantes brasileiros, né? Só lembrando aqui o que é um emigrante. Um emigrante é uma pessoa que sai do seu lugar de origem para morar em outro. Nós temos muitos brasileiros que moram em outros países de forma definitiva, né? Eles são emigrantes, né, brasileiros. Para a gente aqui, então, nós temos vários casos importantes no Brasil de fluxos migratórios, né, considerado de emigração. E aí a gente pode citar uma das décadas mais marcantes para esse fenômeno, né, da imigração, que foi a década de 70. Durante a década de 70, o Paraguai, ele promoveu uma distribuição de lotes de terra para brasileiros que quisessem morar na fronteira entre Brasil e Paraguai. O Paraguai é esse paísinho bem aqui, fronteira com o Brasil. Ó, esse aqui é o Paraguai. Então, na década de 70, o Paraguai ele fez lotes de terra, né? E aí ele começou a doar esses lotes de terra para brasileiros que quisessem ir morar lá. E nessa época foram muitos brasileiros para morar nessa região. Inclusive, eles ficaram conhecidos como brasiguaios. Por quê? Né? Era a mistura, né, de brasileiro com paraguai, né? Então, brasiguaio, eles saíram daqui para morar na fronteira com o Paraguai porque o governo doou lotes de terra. Naquela época foram aproximadamente 350 mil, né, brasileiros, né, se fixar naquela região que ficaram conhecidos como brasiguaios, né? E isso aconteceu porque o governo, né, autorizou, né, lotes, né, da terra entre a fronteira do Brasil com o Paraguai. Isso atraiu muita gente. Mas além, gente, desses movimentos, né, de emigração entre o Brasil e o Paraguai, a gente pode citar, né, outros, como a gente pode observar aqui no mapa, que um dos lugares que tem mais brasileiros, né, mais emigrantes morando, ó, vejamos aqui, os Estados Unidos, ó, como mostra aqui na legenda, ó, parte do total de imigrantes brasileiros, ó, 45%, né, desses imigrantes estão nos Estados Unidos, de 5,5% a 10,8% estão aqui, ó, na Europa, no Japão, e o restante vai estar aqui, ó, na Austrália, aí nós vamos ter aqui também, né, no Canadá,
vamos ter aqui na Argentina, Bolívia, Colômbia, enfim. Nós vamos ter brasileiros espalhados aí pelo mundo todo. E pronto, gente, encerramos aqui mais uma videoaula de geografia. Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouquinho mais sobre essa questão, né, da migração aqui no Brasil. E dizer que tem atividade, tá bom, para ser feita lá no formuláriozinho do Google Forms, né? Lembrando, né, que vocês precisam copiar a atividade no caderno, responder e depois passar para este formulário, tá bom? Que aí eu vou receber, vou corrigir e dar o retorno para vocês. Vocês têm até o dia 10 de junho para estar me entregando essa atividade, que vai ser exatamente o dia que nós vamos parar para corrigir lá através do Google Meet, tá bom? Então se organizem e respondam a atividade dentro do prazo estipulado, tá certo? Então, tchau para vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijos para todo mundo!